você começar uma nova batalha, que é uma batalha dura, difícil, desligada da agenda social, inclusive, porque ninguém tem mais todo mundo diz que é a favor, que é a favor, que é a favor, mas na hora de movimentar um passo é muito difícil, o mundo político. Por isso que eu acho que hoje é um dia importantíssimo. Nós estamos discutindo hoje, num dia, para essa luta aí da luta contra os resquícios da ditadura. E um deles é essa anistia. Hoje a gente abriu os jornais e viu as Forças Armadas se dispondo a permitir que os seus locais de tortura, os seus centros de tortura sejam investigados. Isso é de uma importância transcendental, rapaz. É o que está querendo, de fato. O passo seguinte é exigir depois do governo, seja de quem for, do presidente que estiver presente nesse momento e do comandante das Forças Armadas, aí não mais um ministro pedir desculpa, nem mais um presidente disso ou daquilo. A Comissão de Anistia pede desculpa todo dia aos anistiados que vão sendo processados. Mas isso não tem o significado que deve ter esse processo. Hoje o que se quer, depois desse fato, eu acho que se tornou mais possível, porque é uma coisa importante de fato, a gente tem que ressaltar essa história. As Forças Armadas abriram mão daquela posição que eles vinham tendo de negar tudo. Agora eles permitem ser. Isso no DOI-CODE daqui, por exemplo, vai permitir investigação sobre a morte de Ezequias Bezerra da Rocha, que é uma morte até hoje muito pouco divulgada e denunciada. Porque nós vamos saber quem estava lá no dia em que ele foi preso, nós vamos saber quem estava lá de sentinela, quem estava lá, qual era o capitão, qual era o tenente, porque as mortes anteriores, a morte de Odígias Carvalho, por exemplo, é uma morte muito denunciada e da qual basta apenas hoje a oficialização. Nós todos sabemos quem matou, quem torturou, quem foi o executor da tortura e tal. Nos casos havidos no DOI-CODE, nós não temos essa. Aí é importante porque permite o começo da investigação. Eu acho que essa é um dia importante para a gente. Isso, de alguma forma, tem a ver com esse trabalho da Comissão da Verdade? Tudo a ver. Você participa intensamente? Não, eu não sou da Comissão da Verdade, mas eu participo dessa, acompanho, vou atrás, vou lá, já tive o meu dia lá, o dia que eu dei o depoimento geral sobre a coisa lá, mas eu vou a praticamente todos os depoimentos. Se há uma coisa que ainda me mobiliza no plano político hoje em dia, é essa coisa aí da luta pela verdade. Eu queria trazer, eu sei que o nosso tempo está acabando, eu queria trazer a discussão e jogar para Clemente uma pergunta. Como é que você vê hoje a democracia brasileira e os desafios que a gente tem para o futuro do ponto de vista da democracia? Exatamente sobre isso que eu estava pensando falar. Eu não sou tão pessimista quanto você, não. Eu acho que, apesar de todos os vícios que nós temos no nosso regime democrático, ainda estamos melhor do que nos velhos tempos. Até porque hoje você... Você não está achando que eu estou com saltozinho? Não, do militar não. Estou falando da democracia de antes. De antes do Obrigado. Porque o que... É claro, não ia pensar de forma diferente, não. Porque, veja, hoje você tem quem roube, mas tem instituições como a Controladoria Geral da União, como o Ministério Público Federal, que hoje é realmente independente, que tentam colocar algum limite a esses abusos. O caso do Mensalão? Então, você tem vários casos de prefeitos que foram destituídos, que foram presos, deputados que foram cassados, que foram presos. Antigamente não tinha nada disso, não tinha nenhum caso. E era uma coisa até aceita. Eu me lembro, uma figura histórica, Adhemar de Barros, não se constrangia de ter um lema como Adhemar, rouba, mas faz. Era uma coisa aceita. Aceita pela sociedade e não tinha nenhuma estrutura administrativa que pudesse se contrapor a isso. E hoje nós temos. Ainda pouco, temos algumas decepções, mas eu acho que... Eu não sei de onde você tirou que é mais otimista que eu, porque eu também não manifestei, mas eu queria dizer o seguinte, minha opinião, eu acho que nós temos hoje instituições sólidas, até nós conversávamos antes, eu acho que não dá para comparar com a Argentina, nós temos instituições democráticas sólidas, agora o sistema político e as formas de representação estão em crise, a representação está numa crise profunda, o povo e o parlamento não tem nada a ver, e virou um grande negócio. A política virou um grande negócio. Esse movimento de ruas, Black Bloc e tal, que houve ano passado,
você percebe uma fragmentação ideológica, não é uma ação que tem um sentido ideológico, político, partidário. A impressão que eu tenho é isso que você está colocando, ou seja, fazer política hoje, apesar, paradoxalmente, de a gente estar numa democracia consolidada, para muitos segmentos é um bom negócio. É feito abrir uma igreja que dá dinheiro, né? E essa nova geração, a impressão que me dá é que esse capitalismo moderno, ele envolve isso com ideologia de consumo, de uma, vamos dizer, competência, entre aspas, tão grande, que a agenda do cara que está com seus 18, 20 anos está muito mais ligada ao consumo do seu celular, de redes sociais, do que uma ação política partidária. A minha pergunta é, será que esse sistema de representação política ele vai ser engolido por esse capitalismo de redes sociais, esse capitalismo moderno? Eu acho que a questão aí é um pouco diferente, entendeu? O que ocorre hoje, a juventude está despolitizada, esse movimento de black box é um movimento assim, uma rebeldia um tanto inconsequente, no meu juízo, entendeu? Porque não tem nenhuma proposta concreta de conquista do poder. Isso está assim porque a grande referência que nós, acho que nós todos aqui que estamos e outros tantos, tínhamos, não existe mais, né? A gente sonhava com uma sociedade alternativa, estruturada de forma totalmente diferente, em que não houvesse a exploração do homem pelo homem, em que os meios de produção tivessem nas mãos do Estado, que seria o representante da classe mais numerosa, que era a classe operária. Havia algumas referências históricas disso e nós lutávamos por esse caminho. E depois da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética, esse quadro mudou. Então, principalmente por conta de uma revolução tecnológica que hoje dá um trabalho muito grande você saber onde é que está essa danada, essa mais-valia. Ou seja, você pega um guri que desenvolve um aplicativo, ele sobe lá para o iTunes, o dinheiro começa a cair no banco de web, e quem é que está expropriando essa mais-valia? Então a gente tem que repensar tudo isso. Eu acho que é um grande desafio. Por outro lado, a classe operária talvez nem numericamente é a mais importante hoje, né? Porque, né? É um operário do conhecimento. Então realmente hoje. o quadro é totalmente diferente. A grande questão que eu me coloco é essa: o que é que pode motivar a juventude? A ponto de fazer como nós todos fizemos, né? A abandonar tudo e se lançar num projeto assim, revolucionário ou político, entendeu? Como primeira prioridade. Depois é que você pensava em como sobreviver. Mas veja, eu acho que não se trata disso. Se trata de a gente discutir democracia. Então, a gente pode ter uma democracia, movimentos revolucionários, movimentos... Você tem democracias na Europa, por exemplo, em que não tem aquela utopia. Ninguém tem mais aquela utopia. Mas, não obstante, tem uma estrutura democrática que funciona. A representação, de alguma forma, tem a ver com a população. Então, eu acho que o problema nosso aqui é específico da crise de representação que a gente tem, do descolamento da população com o voto, dos interesses políticos, que não é só dos jovens, não. A população está fazendo negócio também. O cara vota quem dá mais. Pô. Mas sempre foi assim. Não, mas está muito piorado. Agora, e a frustração maior é que a gente esperava que estava construindo a democracia para valer. Eu esclareço um ponto. Eu fiz um juízo de realidade, eu não fiz um juízo de valor. Entendeu? Você está puxando pelo lado do valor. Eu concordo que não há outra alternativa, e acho que a grande lição que os comentaristas todos estão explorando é que não há nada melhor do que a democracia, certo? Sim, com todas as suas limitações, com todas as suas deformações, você não tem alternativa para ela, né? Então você tem que incutir na juventude o espírito de lutar por bandeiras democráticas, né? Você tem a ecologia, né? Você tem uma série de coisas. Agora, o objetivo é que até o momento a gente não está conseguindo. O que importa aí é o veículo de manifestação dessas diversas vertentes do pensamento. Ambientalismo, socialismo, mas encontrar um veículo de representação político-partidária no sistema democrático. E esse eu acho que está em crise. Encontrar a fórmula para sair dela não é fácil, né? Agora, você ainda tem muitos quistos antidemocráticos nas instituições que foram herdadas da ditadura. Um caso como o de Amarildo, lá no Rio de Janeiro, não aconteceria se as estruturas que estão em funcionamento ainda hoje, em plena democracia, que nós todos concordamos que existe, que está aí diante dos nossos olhos, nós não somos cegos para não ver, tá? No plano político há uma democracia mesmo em funcionamento. Apesar disso, casos como esse do Amarildo, que reproduziu integralmente
parecia que os caras estavam querendo mostrar assim, olha, velho, vocês estão aí nessa coisa de poder, vocês estão dizendo que estão no poder, tem uma presidente torturada, que foi isso, foi aquilo, lá, mas quem manda aqui somos nós, rapaz. A gente vai fazer do jeito que a gente quiser e eles fizeram do jeito que eles quiseram, integralmente igual ao que havia com a gente. Eles sequestraram, torturaram, mataram, tentaram salvar indo para um hospital, que depois não coisa, e depois tentaram encobrir. Passaram um mês encobrindo, com histórias variadas, algumas delas iguaizinhas às que contavam em relação a nós. Ainda em relação a Rubem Paiva, por exemplo, que disse que foi sequestrado pelos terroristas, entre aspas, não coisa. Eles disseram que Amarildo tinha sido sequestrado pelos traficantes. Tudo. E só foi descoberto casualmente, porque um jornalista conseguiu descobrir um diabo de um GPS, que aí reproduziu o roteiro, e hoje nós temos 25 militares processados, punidos. Claro que a diferença já se faz sentir aí, os caras estão sendo punidos, mas o fato de ter existido isso é a demonstração de que existe isso. Há uma estrutura. Eu já nem falo mais nas Forças Armadas, eu não falo nem na existência ainda, rapaz, da Lei de Segurança Nacional, com todos os seus dispositivos arbitrários, arcaicos, que foi a sustentação da ditadura. Daí a gente só soube que ela continua existindo porque aplicaram o ano passado. Eu pensei que ela tinha sido revogada há 500 anos. Estava lá. Marcelo Melo usou a expressão caixa 2 da violência para descrever essa estrutura que atinge principalmente classe C e D da periferia, que é a tortura, a morte, desaparecimento do cotidiano das pessoas. Então é uma democracia que existe, de fato, ninguém vai negar, mas que está sendo corroída por várias estruturas que permanecem permanecem operando.